Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados e convidadas para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei. Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje vai ser um episódio mais confortável, né? Uma coisa mais minimalista, assim, só eu e a Camila falando sobre uma autora, né? Muito querida aí, que mal chegou e a gente já considera muito, que é a R.F. Kuang. Então, esse episódio é meio que para lembrar outros episódios especiais de autores e autoras que a gente já fez aqui no clube, então a gente vai retomar com essa autora que tá dando o que falar, que tá com vários livros aí super hypados, lista do New York Times, enfim, que não falta premiação para ela. E hoje, nesse especial, então, a gente vai falar da autora, mas antes de qualquer coisa, sigam @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais e bora para mais um episódio. Isso aí. Só para lembrar que você não deu play errado, hoje, né, o episódio seria sobre assessoria de comunicação no mercado editorial com as meninas da Lavanda Literária, mas, né, por uns imprevistos que aconteceram aí, a gente não conseguiu fazer essa gravação, mas o episódio vai sair logo, então não se preocupem que logo mais a gente anuncia uma nova agenda com elas. E agora vamos então descobrir quem é, né, R.F. Kuang. A autora, que nasceu Rebecca F. Kuang, né, nasceu em 29 de maio de 1996 em Guangzhou, né, na China. Ela imigrou para os Estados Unidos com a sua família quando tinha apenas 4 anos. O seu pai cresceu em Leiyang, na província de Hunan, que é uma cidade em nível de condado, assim, uma terceira divisão, né, em nível de condado mais populosa da província de Hunan, na China. E a mãe dela cresceu na província de Hainan, que é um ponto mais ao sul do país. E o avô materno dela lutou por Chiang Kai-shek. Isso é bem importante de trazer aqui, porque o Chiang Kai-shek, né, ele foi um político e militar chinês que serviu como presidente da República da China de forma intermitente de 1928 a 1949. Então, 21 anos, né? E depois também ele foi presidente em Taiwan de 1950 a 1975. E é interessante trazer que ele era um nacionalista, né? Então ele tinha um governo mais autoritário que foi perdendo força ao longo do tempo, mas isso também mostra muito sobre a influência da política e da guerra e desse período conturbado ali, né, no país, como influência na obra da R.F. Kuang. E a autora, né, cresceu em Dallas, no Texas, e se formou na Green High School em 2013 e frequentou a Universidade de Georgetown em História, né? E quando ela estava ali na faculdade, né, com apenas 19 anos, ela já começou a escrever o livro de estreia dela, Pop War, né, que veio para cá como A Guerra da Papoula. E ela escreveu durante um ano sabático ali, né, onde ela trabalhou, inclusive, como treinadora de debates. E depois o livro foi publicado pouco antes dela completar 22 anos. Então ela é super nova, já com livros aí premiadíssimos, né, Camis? Uma diva. E acho que muito desse sucesso, desse talento, vem muito também dos estudos dela. A autora ela ganhou uma bolsa Marshall em Cambridge no ano de 2018, onde ela fez um mestrado em filosofia e estudos chineses. E em 2019, ela foi para Oxford e fez outro mestrado focado em estudos chineses contemporâneos. A autora então retornou aos Estados Unidos no outono de 2020, onde ela fez o doutorado em línguas e literaturas do leste asiático na Universidade de Yale. E a gente tem muito desse resultado de tanto estudo nos prêmios e nomeações da autora. Ela já venceu os prêmios Nebula e Locus por Babel, ou A Necessidade de Violência. Com A Guerra da Papoula, ela foi indicada a diversos prêmios, entre eles o Hugo, né, que é um prêmio muito importante. Além disso, também, por 2 anos consecutivos, ela recebeu o British Book Awards por Babel e Impostora Yellowface, que é inclusive a obra que foi lançada recentemente pela Intrínseca, né, em agosto desse ano, e ela também já ganhou o Goodreads Choice Awards. Chique. Ela é chiquérrima, tanto que ela foi nomeada para a lista Time 100 Next de 2023 e para Forbes Under 30 Class of 2024, né, de 2024. E é importante trazer Gente, aqui, né? eu ia dizer que ela gabarita tudo, né? Todos os prêmios, todas as coisas a mulher leva.
Eu acho que Ela sim, é a maioral, gente. a Nossa, eu maioral. fiquei chocada, a gente pesquisando, né, pra falar sobre ela, o quanto essa mulher já conquistou tão nova, né. E os livros dela, né, vieram aqui para o Brasil pela editora Intrínseca, então, hã, a maioria na verdade todos, né, que todas as publicações dela você já encontra, né, pela Intrínseca ali. E vamos falar então um pouquinho da primeira publicação dela, que foi, né, A Guerra da Papoula, que é considerada já uma das melhores fantasias de todos os tempos. E ela narra a jornada da Rin, né, que é uma jornada, que envolve magia, é uma jornada muito sangrenta, é uma fantasia adulta, né, e fala então de uma jovem em uma nação prestes a ruir, né. A guerra, ela tá no coração do Império Nicara, que, no passado os heróis tinham heróis, né, que formaram uma trindade e uniram a nação contra uma poderosa federação chamada Federação de Mugen. E acreditava-se que eles caminhavam entre os deuses, né, então tem toda essa parte mitológica também de contato entre seres, mais evoluídos e que eles tinham essa aptidão a se comunicar com deuses, né. E essa comunicação se dava muito por causa do ópio, né? E o ópio, para quem não sabe, é aquela substância que gera-se a partir da papoula. Então, tá aí o nome da história, né? Do romance e tal. E décadas depois, né, da paz reinar aí nesse império, há boatos de que a terceira guerra da papoula pode estourar a qualquer momento, e a academia militar mais prestigiada do império prepara os estudantes para o combate, né, que são filhos da elite, e inesperadamente uma órfã de guerra, que é a protagonista, que eu já trouxe aqui, a Rin, e ela é obrigada meio a se casar com um homem, assim, muito asqueroso, né, e ela acaba fazendo então de tudo para reescrever o próprio destino e entrar nessa academia para lutar pelo império dela. Basicamente o livro ele vai contar então toda a história da Rin ali, dos treinos dela, né, toda essa mitologia do contexto daquele império, qual a importância da papoula e do ópio, né, ali como moeda de troca. Então é uma fantasia muito séria, muito adulta, com várias questões, fala muito sobre vícios, né, porque o ópio ele é uma substância viciante, né, então fala muito sobre, até uma dependência química de certa forma, e fala muito sobre a perda da humanidade, né, conforme a gente vai tendo contato com o poder e com, hã, situações que não criam esperança na gente, né, porque a Rin ela tá ali naquele ambiente que qualquer momento pode estourar uma guerra e tal. E a R.F. Kuang, né, vai construir com maestria esse universo de deuses e monstros que é inspirado na Segunda Guerra Sino-Japonesa, né, na história militar da China no século XX e na ascensão de Mao Tse-tung ao poder, né. E já foi considerado, né, como eu falei, uma das 100 melhores fantasias de todos os tempos pela revista Time, e é uma história brutal e comovente sobre essa jovem que deseja salvar a sua nação a qualquer custo e sobre as consequências devastadoras da guerra. Eu fiquei com muita vontade de ler. Eu já estava com vontade de ler ele depois que tu trouxe teus feedbacks pós-leitura, de faz um tempinho. E, enfim, ouvindo agora, eu fiquei com mais vontade ainda. A gente vai trazer um pouquinho também das nossas percepções sobre os livros da R.F. Kuang, mas agora, indo para o segundo livro, na sequência da Guerra da Papoula, que é a República do Dragão, a gente vai ter nessa sequência, então, a nossa protagonista Rin, né, precisando lidar com as consequências de seus atos, enquanto ela constrói uma aliança para destruir o Império. A autora vai mostrar novamente porque se tornou um dos nomes mais importantes da fantasia, né, atualmente, trazendo elementos da história militar chinesa em uma trama que é sombria e incendiária, falando sobre poder, loucura e as consequências devastadoras da guerra. Gosto que são sinopses fortes. E aí, São indo, sinopses fortíssimas mesmo. e a gente fica interessado. Já no volume 3, que é o último, então, né, e conclui a trilogia Guerra da Papoula, que se chama Adeus em Chamas, é considerado, então, uma das melhores fantasias de todos os tempos também pela... Não, volto, eu tô lendo coisa. Peraí. Deixa eu retomar. Foi. Adeus em Chamas é a conclusão da trilogia Guerra da Papoula. Daí, nesse livro, a gente vai ver a jornada de magia, poder e loucura da protagonista Rin, chegando ao seu ápice. E a jovem xamã encontrando seu destino. Apoteótico, catastrófico e inesquecível.
E aí, dito tudo isso, eu quero saber, Vivi, quais livros da trilogia tu leu? O que que tu achou? Uhum. Que me fala coisas para me deixar com vontade de ler também. Então, eu acho que A Guerra da Papoula é um livro que eh, me interessou muito, assim, desde o início, porque primeiro por o burburinho, assim, quando ele, né, foi lançado, muita gente falou sobre ele, mas ninguém falava exatamente sobre o que que ele se tratava, né, eu só sabia que ele era uma fantasia e que tinha umas e que ele era muito pesado, né, todo mundo falava: "Nossa, ele é muito pesado e tal". Então quando eu fui ler, assim, eu fui pensando assim: "Meu Deus, o que que eu vou encontrar aqui?". E eu amei, assim, já de cara. Eu gosto muito dessa trilogia. Eu não li o terceiro livro ainda, só li os 2 primeiros, né, A Guerra da Papoula e A República do Dragão. Então tô em débito aí com a autora, né. Quero muito ver se eu consigo ler ainda esse ano, Deus em Chamas. E a história da Rin é ótima mesmo, assim. Hã, acho que indo para um lado, assim, mais, hã, do livro mesmo, né, tecnicamente falando, ele é muito bem escrito, ele tem, hã sabe aquele livro que você lê e parece que você está descobrindo o mundo novo, assim, pelas informações que te dá, pelo contexto histórico, que é muito importante, porque que nem a gente já mencionou aqui no episódio, a R.F. Kuang, né, ela se preocupa muito com a questão política, sobre o contexto ali histórico e social das personagens. Então, tem uma razão pela Rin ser uma menina órfã, pobre e tá ali, né, e desencadear todas hã, essas situações ali na guerra e tal, e o crescimento dela como quanto personagem é muito interessante de ler, assim. E eu estou muito curioso para ver como ela vai finalizar isso. Eu acho que é aquele tipo de história que você já sabe que o final talvez não seja feliz, né, talvez seja trágico, mas eu acho que é coerente, né, com a história e, enfim, estou ansiosíssimo. E queria saber se tu, como uma pessoa que até não lê tanto muito fantasia, mas se tu daria uma chance, né, pra essa trilogia da Kuang. Nossa, com certeza, eu li recentemente Yellow Face, né? Que veio pra cá traduzido como A Impostora, Yellow Face, enfim. E, bom, vou falar disso um pouquinho depois, mas eu acho que me fez, tipo, me tornar uma apaixonada, uma fã, assim, pela autora. E, com certeza, esse contexto político é muito importante para ela. Eu acho que deve estar em todas as obras. Eu acho que ela traz isso de uma maneira muito forte. E eu fiquei muito curiosa para ler, assim, porque eu gostei muito da escrita dela, então eu imagino que outros livros devem ser tão bons quanto, até porque ganharam prêmios, né? Foram reconhecidos, assim. Então acho que eu sim, tô bem curiosa. Talvez, assim, entre numa lista aí de próximos meses de leitura. E olha que eu não sou da fantasia, gente, real, tá? Olha, é verdade, é verdade. Não é mesmo? Então é interessante ter esse retorno teu, assim. E, bom, ela não fez fantasia só com A Guerra da Papoula, né, com essa trilogia, ela também escreveu Babel, ou A Necessidade de Violência, que vai contar a história, então, de um menino que se torna órfão pelo rastro do cólera em Cantão, na China, né, em 1828. Sob o nome de Robin Swift, olha aí, ele é levado a Londres pelo misterioso professor Lovell e por anos se dedica ao estudo de diversos idiomas, como latim e grego antigo, preparando-se para um dia ingressar num instituto muito prestigiado, né, o Real Instituto de Tradução da Universidade de Oxford, conhecido como Babel, né? E com sua torre imponente, né, que guarda segredos inimagináveis, Babel é o centro mundial do saber. E no instituto, o Robin descobre que aprender a traduzir é também aprender a dominar a magia. Então, mais uma vez, tem essa ligação ali, né, Sim. com a magia, com o controle da fantasia, com o poder, né, de certa forma. E, através de barras de prata encantadas, é possível manifestar as nuances e os significados perdidos na tradução. E essa arte trouxe aos britânicos uma dominância sem precedentes. E para Robin, Babel é uma utopia dedicada à busca do conhecimento, mas o conhecimento obedece ao poder. Então, assim, história que chama, né? Só dando uma continuidade à sinopse,
O Robin, então, é um menino chinês criado na Grã-Bretanha e ele vai começar a se questionar se servir a Babel significa trair a sua pátria e se vê dividido ali entre a instituição e a obscura organização destinada a impedir a expansão colonialista. Quando a Grã-Bretanha vislumbra entrar em guerra com a China, motivada por prata e ópio, o Robin vai precisar escolher um lado. Afinal, será possível mudar as instituições por dentro ou a violência é inerente à revolução? Gente, sempre tem uma coisa marcante. Essa última frase de mudar as instituições por dentro, ou a violência é inerente à revolução, é muito forte. É muito, tipo, preciso ler esse livro. Inclusive, eu tinha visto a sinopse dele também nessas pesquisas do episódio. E também foi um livro que me interessou muito, assim. Tipo, achei interessante meio que essa brincadeira, assim, de colocar essa questão da tradução com uma magia e tal. Achei muito interessante. Sim, fora essa questão de trabalhar instituição, né, que é o lance de, Uhum. tipo assim, questionar onde você está inserido, né, e, eu acho que eu não li, né, mas eu imagino que tem até um paralelo com empresas, assim, e o mundo corporativo do tipo, você está inserido naquele lugar, mas qual o limite que você dá, né, tanto para que as pessoas te deem poder ou o quanto você Exato. realmente acredita naquilo, né, ou não. Então bem É meio que, interessante, tipo, assim. você se vende, né? Uma coisa meio assim, de certo É, modo. É bem, muito bem doido. interessante. E eu acho que é mais um livro que imprime esse jeito R.F. Kuang de escrever. E falando nisso, eu acho que é um outro livro que sai um pouco da fantasia, mais uma ficção contemporânea. É vendido por aí, né, por algumas pessoas, que é um thriller. Então, Impostora, Yellowface, né, que é o último lançamento dela, vai falar aí das escritoras June e Athena, né? Ambas se formaram em Yale e publicaram seus romances de estreia na mesma época. Assim, publicaram, mas só uma teve sucesso e a outra ficou esquecida no limbo. E aí que a gente vai vendo essa história. Tudo indicava, né, que elas chegariam juntos ao estrelato, mas isso não aconteceu depois da graduação, já que a Atena começou a colher os louros literários e o sucesso, e os prêmios e o reconhecimento, enquanto a June ficava só com as migalhas ali, né, com o flop. E aí, afinal, né, quem é que aguenta? Ninguém aguenta mais ler histórias de mulheres brancas, ao menos é o que June pensa, né? Coisas de June. Quando a Athena morre em um estranho incidente, a June, né, que até então é amiga barra inimiga dela, vamos dizer assim, decide que chegou o seu momento de brilhar. Por impulso, ela vai roubar então, o manuscrito do novo livro da amiga, barra inimiga, que é a Athena, que acaba sendo uma obra experimental sobre a relevância dos trabalhadores chineses durante a Primeira Guerra Mundial. Mas alguém parece saber que a obra-prima da Athena Liu foi roubada, né? E debates, então, sobre plágio e identidade racial ganham as redes sociais. Então a June vai perceber que ela não pode escapar desse fantasma da Athena para sempre. E aí vem naquela grande pergunta de sinopse, né, para deixar a gente impactada, do que ela será capaz para proteger o sucesso que acredita merecer. E, né, através dessa história que a R.F. Kuang mostra a versatilidade dessa escrita ao construir um retrato satírico, né, de como diversidade, racismo e apropriação cultural são abordados em uma indústria que se considera livre de preconceitos, mais diversa e tal, mas que, no fim das contas, não escapa das armadilhas e crueldades de um sistema que reproduz discriminações. Então, é um livro, assim, muito interessante, sim, ele já me chama a atenção pelo título mesmo, né, Yellowface, e acho que também por esse lance de ser uma história que não tem a fantasia como o cerne ali da questão, né, como premissa, diferente das outras obras da Kuang. Então, isso por si só já me deixa interessadíssimo para entender como vai ser a escrita dela nesse livro. E aí, como tu já começou, né, eu não sei na real se nem se tu já terminou, mas queria saber tuas primeiras impressões, assim, sem muito spoiler. Então, eu li, comecei e terminei, porque não tinha como a gente. Eu acho que é um livro que me pegou muito, então eu preciso terminar, porque senão eu vou morrer, porque eu estou curiosa, porque eu estou atenta à história e tal. É uma história muito bem construída desde o primeiro momento, assim, aquela coisa que te pega no primeiro parágrafo, e a atenção, ela fica capturada ao leitor até o final, assim. É difícil tu perder esse enigma, assim, é quase um enigma, né? Então, a gente fica o tempo todo preso àquilo ali, quer entender o que vai acontecer. E eu acho que principalmente isso se deve à narradora, né? Que é a June, que é essa pessoa péssima, que pensa assim, gente, ninguém mais quer publicar mulheres brancas sofrem, elas não têm espaço no mercado editorial e etc. Então, acho que
A grande jogada do livro é essa, porque é uma narradora perfeita para falar desse assunto, para falar sobre como o mercado editorial continua injusto, como a diversidade às vezes é muito mais sobre um oportunismo do que por uma real vontade, do que por realmente dar voz a quem, né, nunca teve essa representatividade. Acho que é muito também sobre as ofensas sutis que as pessoas que ainda não entenderam seus privilégios continuam falando, sabe? Uma coisa do tipo, tá, eu não sou racista, eu não sou preconceituosa, eu não sou tal coisa. É só uma coisinha que eu tô falando ali, mas, sabe, eu não sou ruim. E muito sobre também o fulaninho é super preconceituoso, invejoso, não sei o quê. Eu sou ótima. Então, assim, é difícil, porque daí parece que eu vou acabar dando spoiler. Conglomerado de hipocrisias, né? Exato. Mas é uma personagem incrível, porque ela é péssima. Então, ao mesmo tempo que você pensa que você é péssimo, quero que você se ferre, existe uma humanização da personagem, né? A gente vai conhecendo um pouco mais da história dela, de daqui a pouco entender por que ela... Não assim, ó, não é porque ela tem tais atitudes, acho que não é sobre isso, não é essa a ideia, tá? Mas acho que é muito sobre ela é mais uma que tá participando dessa armadilha que é o mercado editorial e como a indústria funciona. Meio isso, sabe? E acho que, enfim, não vou me estender muito porque, né, spoiler, teremos um episódio especial falando de Yellowface, mas acho que a questão aqui é que essa protagonista, ela é perfeita, assim, redonda, ela consegue conduzir a trama, ela consegue fazer a gente amar e odiar em muitos momentos diferentes e entender também para onde essa história tá nos levando, assim, tipo... Enfim, é um livro que me pegou muito, porque eu também escrevo, então me pegou em alguns lugares, do tipo... o que ela tá falando, tipo, pra ela não escrever é o fim do mundo. Então, tipo, tem alguns momentos, assim, que são quase poéticos, pra não dizer cruéis também. E eu acho que são esses momentos que a gente fica, tipo, meu Deus, isso é verdade. Mas aí passa a página seguinte e a gente pensa, meu Deus, você é péssimo. Então, acho que é meio essa jogada, assim, de, tipo... botar na nossa cara algumas A coisas, algumas complexidade verdades. humana mesmo, né? Isso, Eu acho que ela trabalha exatamente. muito bem isso, assim, pelo que eu já li. Eu sinto muito isso, assim, porque a Rin, ela também não é uma protagonista perfeita. Ela tem as suas questões. Claro que, assim, como a gente entra em contato com ela logo no início, em uma posição em que ela é uma pessoa marginalizada, a gente tem mais certa empatia, né, com a personagem e entende certas atitudes que ela vai ter ali no decorrer da trama. Mas, no fim das contas, fala muito sobre isso de, tipo, ela tá inserida naquele meio que é um sistema que já funciona, que ela não vai revolucionar. Então, talvez seja nesse sentido aí o Yellowface também, né? Eu acho que é quase uma inversão dessa lógica de construção de protagonista. Tipo, sei lá, Guerra da Papoula, a gente começa a ter empatia no início, enquanto aqui a gente começa a ter uma mínima empatia muito mais aprofundada, assim, do livro, quando a gente entende algumas coisas. Mas eu acho que é justamente isso, é meio que é uma personagem, por isso que ela é tão verossímil e por que a história é tão interessante, porque é narrado por ela. Então, assim, um ponto só importante é que, como eu falei, eu vi em alguns lugares, né, e vi algumas pessoas decepcionadas com o livro, apesar de ele ser muito bem falado, críticas pontuais do tipo, isso é um thriller, mas o final... mas é um thriller que eu achei que tal coisa ficou meio ali sem muita resolução. Assim, eu não estava considerando que era em nenhum momento, eu até fiquei meio surpresa, tipo, de ver isso em uns lugares, e se for, se não for, sinceramente, o livro é muito bom. Eu acho que ele é bom, ele é bem escrito, e é isso que importa, gente. Pra mim, na verdade, é um livro de terror, porque é uma escritora roubando da outra ideia. Então, pra mim, enquanto escritora, esse é um filme de terror, um livro de terror. Mas, enfim, acho que isso pouco me importa, bem sinceramente. Eu sou assim de saúde. Então, é isso. O que importa é que é um bom livro. E Qualidade. É isso, né? Qualidade. E é assim, então, que temos um episódio de qualidade sobre essa autora de qualidade. Uma diva, né, que com 22 anos estava publicando livros e etc. Maravilhosa. Diva. Demais. Gente, não esqueçam de seguir, a hora da publi entra e o Felipe falou outra coisa. Eu ia dizer pra seguir a gente, @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Não esqueçam de avaliar o episódio se você está ouvindo no Spotify, se você está assistindo a gente no YouTube, curtir, comentar, seguir a gente também, né, Fivi? Notificações. Ativar o sininho aí, né? Notificações. Bota o barulhinho na tela.
Isso aí, gente. Camis já deu o recado, né? Então, até semana que vem com um episódio especial sobre o Yellowface, né? Junto com o Vitor Kiyoshi. A gente vai falar um pouquinho também sobre sátira e metaficção, então vai ser tudo. E um beijo, até semana que vem. Tchau, gente. Um beijo.